Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, sabe? Explorar os trechos sobre o caminho cristão para o namoro e para o casamento. A nossa ideia aqui é tentar destilar a essência disso tudo. Como funciona, quais são os pilares, os desafios também, né? Tudo com base no material que a gente estudou. Isso aí. Bom, vamos lá. Para começar, o que salta aos olhos logo de cara é como isso é diferente do namoro que a gente vê mais por aí, né? Com certeza. Uma coisa que aparece bastante nas fontes é que o namoro cristão, ele não é visto só como um passatempo, um lazer. Não mesmo. Ele tem um propósito bem claro, conhecer alguém já pensando, assim, com seriedade, na possibilidade de casamento. E tudo guiado por princípios bíblicos. Exato. E o que eu acho fascinante é essa intencionalidade toda, sabe? Não é só sobre atração, química, embora isso possa existir, claro. Sim, sim. Mas é um tempo para, tipo, avaliar o caráter da pessoa, os valores dela, a fé, que é crucial nesse contexto. Percebe-se uma tentativa clara de fugir um pouco daquela cultura do ficar, que às vezes é mais superficial, né? Mais casual, né? Isso, mais casual. Aqui a ideia é priorizar a seriedade, a transparência, desde o comecinho. O sucesso não é só o romance dar certo, mas ter clareza se há compatibilidade para um casamento dentro desses valores. Entendi. E falando desses valores, desses pilares, quais seriam os fundamentos bíblicos que os textos mais destacam? Olha, as fontes falam muito da importância da pureza. Pureza. De evitar o que a Bíblia chama de paixões da juventude. Talvez aquelas decisões mais no impulso, sabe? Desejos que podem atrapalhar o discernimento sobre o futuro a dois. Faz sentido. E o amor? Ah, sim. O amor descrito lá em 1 Coríntios 13 é super citado. Aquele amor paciente, bondoso. Que não busca os próprios interesses. Exatamente, esse é o modelo. E conectando com a fé, um ponto assim nevrálgico nos textos é a orientação para buscar alguém com uma fé parecida. Ah, o tal do jugo desigual. Isso mesmo, mencionada em 2 Coríntios, a lógica que apresentam é bem prática, na verdade. Como assim? É que diferenças muito grandes de fé, de visão de mundo, podem criar muito atrito lá na frente, né? Dificulta ter os mesmos objetivos de vida, até na criação dos filhos, por exemplo. Entendi. É um ponto bem pragmático, de fato. E olha que interessante, o material também dá um peso bem grande para a oração. Fundamental. Não só a oração individual, para buscar sabedoria para si, mas como casal mesmo, para buscar a direção de Deus para o relacionamento. Com certeza. E junto com isso, outra coisa que enfatizam muito é construir uma amizade forte primeiro, como base mesmo. Pressão toda do romance logo de cara. Exatamente. Essa base de amizade, ela fortalece a comunicação. E a comunicação, nossa, os textos batem muito nessa tecla. É vital. Imagino, para resolver conflitos, Sim. para resolver conflitos de um jeito saudável, para alinhar as expectativas, que no começo podem ser bem diferentes, né? Verdade. E, muito importante, para definir limites claros. Limites físicos e emocionais, certo? Isso os dois. As fontes até sugerem conversas bem abertas sobre isso, sobre sexualidade também, e reforçam aquele compromisso de esperar o casamento para a intimidade sexual. Buscar pureza não só no que se faz, mas no que se pensa também. E é legal que os textos não fogem dos desafios de hoje em dia, né? Eles encaram isso. Não fogem mesmo. Falam, por exemplo, do impacto de rede social. Aquela coisa da comparação constante, né? Expor demais o relacionamento, que pode indicar que o relacionamento está indo para um lado tóxico ou até abusivo. Tipo controle excessivo, ciúme doentio, manipulação. É importante saber identificar isso. Com certeza. Isso tudo se conecta com outra coisa que aparece bastante. Como construir a confiança e como lidar com as inseguranças, que sempre aparecem, né? Natural. O namoro é visto, sim, como um tempo de crescimento pessoal também. Mas um ponto forte nos textos é a sua fonte de valor, de autoestima, não pode ser só o parceiro. Tem que estar em Deus, na sua relação com Ele. Ah, interessante isso. A ideia de somar, né? Exato. É uma parceria, não é aquela busca pela metade da laranja para se sentir completo, sabe? Entendi perfeitamente. Bom, então, tentando amarrar tudo que a gente explorou aqui, o que parece emergir desses materiais é um modelo de namoro bem intencional, né? Com a fé no centro. Sim, muito focado. O propósito é claro. Avaliar se um casamento ali faz sentido, se tem futuro, se tem a benção de Deus.
E os pilares seriam essa comunicação aberta, o respeito, limites saudáveis e o crescimento espiritual juntos. Isso. E para se preparar para isso tudo, o caminho envolve se conhecer melhor, orar muito e buscar conselho, né? De gente mais experiente na fé. Exatamente. E talvez a reflexão final que esses textos deixam pra gente pensar é justamente essa, né? Qual seria? Bom, no mundo com tanta informação, tanta pressão de fora, tanta expectativa, às vezes até da própria comunidade de fé, como é que a gente acha o equilíbrio Equilíbrio entre o quê? entre seguir os princípios espirituais, ouvir os conselhos, que são valiosos, mas sem anular o nosso próprio discernimento, a nossa autenticidade para construir um relacionamento que seja realmente nosso, saudável e pessoal? Fica aí a questão, né? Pra gente pensar.